Amém, queridos? Jesus está nesse lugar. Aleluia. Abra suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo número 9. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que encobre a transgressão busca o amor, mas aquele que repete um assunto separa os muitos amigos. Vou ler mais uma vez: aquele que encobre a transgressão busca o amor, mas aquele que repete um assunto separa os muitos amigos. Pode sentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Toda vez que Deus derrama unção sobre nossas vidas, essa unção que desce sobre nós, ela não é para nós retermos ou segurarmos algo, pois a unção de Deus, quando desce sobre a vida do homem, ela é para que nós possamos abandonar ou deixar algo. Porque o apóstolo Paulo vai escrever que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para que estão diante de mim. Só que observe que para nós avançarmos para que as coisas que estão diante de nós, vai ser preciso abrir mão, vai ser preciso deixar, vai ser preciso largar. Vai ter muitas das vezes que nós vamos ter coisas que nós achamos que estamos certo, mas vamos ter que abrir mão para poder avançar. Mas mesmo assim, eu dando certo, eu vou ter que abrir mão sim, porque quando nós ficamos presos ao passado, ou quando nós ficamos presos a algo que prende a nossa alma e os nossos sentimentos, nós não conseguimos avançar. Nós ficamos parados sem entender, querendo compreender o porquê que aquilo aconteceu. Por isso a unção de Deus que vai ser derramada sobre nossas vidas não é para você granjear algo ou conquistar algo. Essa unção de Deus é uma unção de desligamento para que você possa prosseguir para aquilo que Deus tem para a sua vida. Diga assim comigo: é necessário abrir mão para conquistar vitórias. É necessário abrir mão para ser livre. Era isso que o apóstolo Paulo estava falando. Olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E observe que quando Paulo vai usar esse versículo, ele não disse assim: eu vou parar e vou pensar como eu vou esquecer. Não, ele já foi dizendo: eu já estou esquecendo, e essas coisas eu estou deixando para trás, e eu agora começo a avançar para as coisas que estão diante de mim. Então muitas das vezes você está querendo reter algo, segurar algo, achando que é benefício para a sua vida, e Deus está dizendo para você nessa noite: é necessário tu abrir mão para que você possa cumprir, Deus possa cumprir as promessas dele na tua vida. E isso, quando nós falamos em abrir mão, nós estamos falando em todas as áreas da nossa vida. Às vezes vai ser necessário abrir mão de uma conquista, vai ser necessário abrir mão de um projeto, vai ser necessário abrir mão de uma amizade, vai ser necessário abrir mão de coisas que nós achamos que nos faz o bem. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Talvez você esteja aí pensando nessa noite: mas aquilo que eu tenho que abrir mão, eu vou perder. Mas aquilo que eu tenho que abrir mão, eu não vou ter mais comigo. Deixa eu te dizer uma coisa: a matemática de Jesus é diferente. Jesus falou que aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida por amor dele vai ganhar 100 vezes mais nessa terra e ainda a vida eterna. A matemática de Deus é essa: é abrir mão para ser feliz. A matemática de Deus é essa: é esquecer-se das coisas que para trás ficam, para que você possa conquistar aqueles que estão diante de você. Mas por que eu estou falando dessa palavra? Quando nós lemos aqui o livro de Provérbios, capítulo 17, nós vemos que Salomão, ele foi o homem mais sábio que existiu na face da terra, pois
O livro de Provérbios é uma coleção de ensinamentos de sabedoria prática. O que é uma sabedoria prática? É algo que é do nosso dia a dia. Você vai ver Salomão ensinando acerca da vaidade. Você vai ver Salomão ensinando acerca da família. Você vai ver Salomão ensinando acerca da prosperidade. Mas ele termina o livro dizendo que tudo que se vê debaixo dessa terra ou debaixo do céu, tudo isso é vaidade. Então o livro de Provérbios, ele vem como um ensinamento prático para o nosso dia a dia, do que acontece na nossa vida. E um dos intuitos do livro de Provérbios, o objetivo do livro de Provérbios, é nos instruir como viver. Se você for analisar os grandes homens que têm recursos financeiros poderosos, e você for entrar no YouTube e for conversar com eles e perguntar qual é o segredo da sua vitória, ele vai dizer assim para você: leia o livro de Provérbios. Porque o livro de Provérbios, ele tem muitos ensinamentos. Ele vai nos ensinar acerca de muitas coisas. Então o objetivo do livro de Provérbios é nos ensinar como viver. E para nós aprendermos a vivermos, tem três coisas importantes que nós precisamos entender: sobre prudência, justiça e temor ao Senhor. Diga comigo: prudência. Diga comigo: justiça. E diga comigo: temor ao Senhor. Mas o que é a prudência? Prudência é o agir com cuidado, com sabedoria e reflexão antes de tomar decisões. Quando nós vamos agir com prudência, nós temos que agir com cuidado, com sabedoria, antes de tomar decisão. Quando nós tomamos decisões sem consultarmos a Deus, ou antes de entendermos a situação, o cenário que nós estamos inseridos, nós não estamos agindo com prudência. E o próprio Salomão, ele vai dizer para as nossas vidas: se você quer ter uma vida abençoada na presença de Deus com conquista, você precisa agir com prudência. E a prudência está ligada à capacidade de discernir o bem e o mal, evitar o pecado, agir com sabedoria e paciência e conduzir-se de modo justo diante de Deus e das pessoas. Então, se você tem uma decisão a tomar, algo a fazer, a primeira coisa é: eu preciso tomar minha decisão com prudência. O livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 15, vai dizer: o simples dá crédito a toda a palavra, mas o prudente, ele atenta aos seus passos. Se você for entender esse versículo, a Bíblia está dizendo que o prudente, ele não é ingênuo, ele analisa, ele observa e só age depois de compreender. Diga comigo: o simples acredita em toda a palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Então, antes de nós tomarmos uma decisão, precisamos entender qual a decisão que nós temos que tomar com prudência. Porque o prudente, ele analisa, observa e só antes e depois de compreender é que ele vai tomar uma decisão. Você precisa analisar, você precisa agir, mas só depois de você compreender. Quando você tem compreensão daquilo que você está passando, daquilo que você está vivendo, a Bíblia diz que você começa a agir com prudência. E quando você age com prudência, aí a vitória é para a sua vida. E Jesus, ele vai nos alertar quando o homem, ele não age com prudência. Observe que a passagem bíblica no livro de Mateus vai dizer que nós temos que ser como um lavrador. Porque o que o lavrador faz? O lavrador, ele age com prudência. Ele não fica olhando para o céu para dizer assim: lá vem chuva, lá vem uma nuvem de chuva, para que ele possa arar a terra. Pois ele ara a terra antes de vir a chuva, para quando a chuva vir, a terra está preparada. Então ele sabe conhecer e compreender os tempos pelos quais ele está vivendo.
Vai ter dias que você vai viver tempos de alegria, será tempos de júbilo na sua vida. Vai ter tempos que você vai viver que são tempos de tristeza. Então será um momento que você mais vai ter que orar e buscar a presença de Deus. Vai ter tempo que você vai viver que as pessoas não vão te compreender ou vão contra você. Mas em todos esses tempos eu tenho algo para te dizer: Deus está no controle. Você precisa compreender qual é o tempo que você está vivendo. Se você não entender qual é o tempo que você está vivendo, você vai começar a se entristecer. Você vai começar a querer abandonar a cruz, abandonar a sua jornada, porque você ainda não compreendeu o tempo. Eu estava conversando com um jovem que ele estava passando por um problema. Problema esse que é um problema muito difícil na carne dele que ele estava vivendo. Mas Deus foi lá, trabalhou na vida dele. Ele caía, ele levantava, ele caía, ele levantava. E ele conversando comigo disse que após 2 anos depois ele conseguiu se libertar desse mal. E hoje eu pergunto: como é que você está? E ele me mostra um grupo de jovens que está passando pelo mesmo problema que ele estava passando antes, e ele está ajudando esse jovem. Talvez para você o que você está passando é um tempo de dificuldade, é um tempo de luta, é um tempo que você está dizendo: Deus, eu não estou aguentando mais. Mas Deus está dizendo para ti nesta noite: compreenda o meu tempo, porque eu estou te fortalecendo, eu estou te dando experiência, eu estou te mostrando algo que muitos não podem ver, porque lá na frente tem uma grande obra te esperando. Precisamos compreender, é o tempo e não o que você está passando. Ah, pastor, mas o meu filho ainda não é cristão, estão falando de mim. Não ligue para isso, compreenda o tempo que você está vivendo, porque Deus, ele leva o homem para o monte para poder chegar lá e exaltar ele. Mas tem momento que Deus leva o homem também para o vale, para ter um face a face e um peniel com ele. E quando Deus estabelece esse tempo, não adianta ninguém querer mudar, mas você só vai sair quando compreender os tempos. Então quem age com justiça, quem age com prudência, é aquele que sabe compreender os tempos. Quem não tem prudência na primeira prova, na primeira luta, ele já diz: isso aqui está cansado para mim, isso aqui está demais, isso aqui já não dá mais para mim. Mas quem age com prudência, ele vai compreender os tempos. Ele vai entender o que é que está acontecendo na vida dele. Esse segundo ponto que Salomão nos ensina em Provérbios é que nós devemos agir com justiça. E aí, quando nós falamos que agir com justiça, precisamos entender, porque justiça não é apenas aquilo que você faz, mas é aquilo que você é em Cristo. E quando nós falamos de justiça, nós só falamos aquilo que nós fazemos. Mas ser justo e praticar justiça é aquilo que você é em Cristo. E deixa eu te dizer uma coisa. Paulo entra na igreja de Coríntios. E quando ele entra lá na igreja de Coríntios, ele vai olhar para o povo e vai dizer assim: qual de vós aqui são circuncidados? Nós sabemos que toda criança que nasce no lar judeu, ao 8º ano ele é circuncidado. Ali uma aliança que Deus tem para com o seu povo. E a Bíblia diz que Paulo vai chegar na igreja de Coríntios e pergunta: quem de vós são circuncidados? E a igreja levanta a mão e diz: eu sou circuncidado. Circuncidado significa, nos nossos dias atuais, ter uma aliança com Cristo, reconhecer Ele como Senhor e Salvador da sua vida. E quando eles estão todos lá alegres na presença de Deus, Paulo vai chegar para a igreja e vai dizer assim: ei, se vós que sois circuncidados não andarem no caminho do Senhor, e aqueles que não têm a circuncisão, e eles olharem para as suas obras e falarem daquilo que vocês estão fazendo de errado, então a sua circuncisão
não vale de nada. Pois justiça não é apenas aquilo que eu faço, mas é quem eu sou em Cristo. Quem você em Cristo quando a provação bate na sua porta? Quem você é em Cristo quando as lutas vêm sobre você? Quem você é em Cristo quando alguém fala de alguém perto de você? Quem você é em Cristo quando alguém se levanta contra outra pessoa ou seu ministério? Pois praticar a justiça não é apenas pelo que você faz, mas pelo que você é em Cristo. Isso sim é praticar a justiça. E a terceira coisa para nós vivermos em vitória, precisamos ter o temor do Senhor. Temor do Senhor é o reconhecimento da grandeza e da autoridade de Deus. Se você reconhece a grandeza de Deus, se você reconhece a autoridade de Deus, isso aí vai te levar a honrá-lo, a obedecê-lo e a confiar nele. Se você conhece a autoridade e a grandeza de quem é Deus, você vai honrá-lo, vai obedecê-lo e vai confiar nele. E por que então eu fiz essa introdução para falar sobre justiça, sobre temor ao Senhor e sobre prudência? Porque o livro de Provérbios que nós lemos, capítulo 17, versículo 9, diz que aquele que encobre as direções busca o amor, mas aquele que repete o assunto separa muitos amigos. Provérbios está dizendo que quando aquele que encobre a transgressão, cobrir a transgressão aqui, não está falando de alguém cobrir o erro do seu irmão, mas ele está falando quando alguém fica repetidas vezes falando sobre algo que aconteceu, que lhe machucou, que lhe feriu, ou que denegriu a imagem de alguém. Provérbios está dizendo: se você ficar repetindo várias vezes, relembrando aquilo que aconteceu, você vai afastar de você as boas amizades, você vai afastar de você as pessoas que Deus cuidou para cuidar de você, você vai afastar da sua vida as pessoas que Deus preparou para andar do seu lado. Por isso que ele vai dizer que aquele que encobre as suas transgressões busca o amor, mas aquele que repete o assunto separa os seus amigos. E tem coisas que nós estamos presos, tem coisas que nós criamos conexões que nos prendem no reino espiritual. Observe, quando você vê uma pessoa e pergunta para ela: meu irmão, como você está? E a pessoa diz: eu estou como Deus quer. Quando você vai analisar essa resposta, eu estou como Deus quer, ela está relembrando algo que traz tristeza, que traz angústia, que traz decepção. E todas as vezes que você relembra algo que te machucou, que te feriu, que te caluniou, que te defamou, você está afastando as boas pessoas que Deus preparou para estar perto de você. Isso é tão verdade que faço uma pergunta para o seu irmão aí. Pergunta assim para o irmão: você suporta ficar perto de uma pessoa que todo tempo ela fica relembrando coisa ruim? Só que Deus está falando contigo nessa noite: para de relembrar. Essa conexão que foi criada dentro do seu pensamento, que travou você do reino espiritual, você precisa hoje quebrar. Porque a Bíblia diz que toda vez que você fica relembrando de algo, você separa os seus muitos amigos. Você separa aqueles que Deus preparou para andar junto contigo. Você separa aqueles que estão em busca de uma felicidade. Existem pessoas que não se aproximam da outra porque ela quer ouvir uma palavra de incentivo, quer ouvir uma palavra de fé, quer ouvir uma palavra de ânimo. E essa pessoa fica o tempo todo relembrando as lutas, a dificuldade, as calúnias,
barulhos, as informações que ela passou. Mas nessa noite Deus está te dizendo: estou liberando uma unção nessa noite sobre a sua vida, para lhe desconectar desse passado e te ligar ao futuro brilhante na presença do Senhor. Agora se atende por essa revelação que Deus me deu hoje à tarde. Essa questão de nós ficarmos relembrando, de nós ficarmos o tempo todo remoendo a mesma coisa. Olha o que acontece. Isso cria conexões no reino espiritual que nos impede de avançar e de vencer. E eu vou lhe dizer algo agora da parte de Deus para a sua vida. Livro de Atos capítulo 12, versículos 6 e 7. A Bíblia vai dizer que Herodes Agripa, ele tinha matado Tiago. E após de matar Tiago, a Bíblia vai dizer que ele pega Pedro e joga dentro do cárcere. Ou seja, já viu aquela história que o povo fala lá fora? Mata um hoje e amarra o outro para amanhã. Pedro estava vivendo isso. Pedro estava dentro da prisão. Agora pare para pensar comigo. Observe bem essa revelação da parte de Deus para a tua vida. Quando Pedro é jogado dentro da prisão, Pedro não foi para lá para um hotel de 5 estrelas. Pedro não foi bem recepcionado. Quando eles pegavam os apóstolos, jogavam dentro da prisão, o cabra já vinha apoiando. O cabra já vinha fazendo uma lavagem cerebral dele, dizendo: ei, você está indo para a prisão, mas você está pensando que tu vai sobreviver? Você vai morrer lá dentro. E a Bíblia diz que Pedro estava na prisão. Agora preste atenção nisso aqui que eu vou lhe dizer. A Bíblia é bem clara em dizer que Pedro estava dentro da prisão e do lado dele tinha 2 soldados. E colocaram uma algema na mão de Pedro, presa ao outro soldado. Do outro lado, colocaram uma algema na mão de Pedro, e essa mesma algema estava presa ao outro soldado. Agora imagine o homem dentro da prisão, algemado por 2 homens, um de cada lado. Para onde Pedro andava, aqueles homens trabalhavam na mente de Pedro e diziam: ei, está chegando a hora, Tiago já morreu e agora está chegando a sua vez. Eu vejo Pedro andando, ele queria ir ao banheiro e os homens tinham que ir junto com ele, porque estavam algemados nas suas mãos. E aqueles homens ficavam trabalhando na mente de Pedro, levando ele a pensar que ia morrer. Mas observe, a Bíblia vai dizer que havia uma igreja orando, havia uma igreja jejuando, havia uma igreja que estava buscando pela vida de Pedro. E tem pessoas que talvez você não saiba, mas que está orando por ti. Sabe por que você ainda está guardado? Sabe por que você ainda está na presença de Deus? Porque Deus sempre levanta intercessores. De vez em quando eu estou no meu WhatsApp e algumas pessoas entram, e quando eu clico no botão, vem uma oração. Não sei quem é, não sei de onde veio e de que cidade é, mas de uma coisa eu sei, que Deus levanta os seus intercessores para cuidar de nós. Agora vem a parte da revelação da parte de Deus. A igreja estava orando e Pedro estava preso. Havia a porta da prisão, a mão dele estava algemada com outro soldado e a mão direita algemada com outro soldado. A Bíblia diz que quando a igreja está orando, de repente o anjo do Senhor entra em ação. Mas observe que o texto vai dizer no versículo 7 que o anjo vem e quebra as algemas que estavam na mão de Pedro, ligada ao outro soldado. O anjo não veio abrir a porta, ele veio primeiro quebrar a algema que estava ligando Pedro a um outro soldado. Olha a revelação da parte de Deus, a unção de Deus nessa noite. Talvez você está aqui pedindo: Senhor, abre as portas para a minha vida. Mas Deus está falando para ti nessa noite: a unção que eu vou derramar sobre a sua vida é uma unção para quebrar conexões que está impedindo de abrir a sua visão e você vê o que Deus tem para a sua vida. Você está pedindo para que Deus derrame a unção para abrir
E Deus está te falando primeiro que a unção, ela tem que ser derramada para quebrar conexões. O anjo chegou e primeiro quebrou as algemas que ligavam Pedro ao soldado. Se as portas forem abertas, Pedro não tinha como sair, porque ele estava ligado ao soldado. E você precisa se desligar de alguém. Você precisa se desligar de coisas, de pessoas, porque você está orando por porta, mas porta já está aberta. Você está orando para Deus abrir, para Deus abençoar, mas Ele já liberou a sua bênção. Só que você não está conseguindo avançar, você não está conseguindo enxergar, porque tem um soldado preso para você. Mas nessa noite, pelo poder que é no sangue de Jesus, Ele está quebrando as algemas das tuas mãos, dos teus pés, e te dando liberdade para tu entrar na terra prometida. O anjo não foi abrir as portas. O anjo foi quebrar as algemas que ligavam Pedro ao soldado. As portas sobre a sua vida já estão abertas. Só que tem coisas que estão lhe aprisionando, não está deixando você dar o primeiro passo. Não está deixando você andar. Você já viu? Quando você vai pregar o evangelho para alguém que não conhece a Jesus, e ele fala assim: hoje eu não vou não, porque eu não consigo largar a bebida. Hoje eu não vou não, porque eu não consigo largar o pagode. Deixa eu te perguntar uma coisa: a porta da graça está fechada ou aberta? A salvação, a porta da salvação está aberta ou fechada? Então não é a porta que está fechada, é as suas mãos, os seus pés que estão presos, ligados a alguém, ligado a coisas, ligado a situações que você passou no passado. Por isso nessa noite o Senhor te diz: abre os teus olhos, porque Ele já colocou uma porta aberta diante de ti. Agora se desliga, quebra as conexões, porque Ele quer fazer algo na tua vida. A porta já está aberta. Por isso que o anjo veio e falou assim: que adianta eu abrir essa porta para Pedro? Ele não vai sair. Ele está ligado ao soldado, algemado, ligado a situações, ligado a lembranças que mexem com seus sentimentos, com suas emoções, ligado a coisas que nos machucaram lá no passado. Deixa eu te dizer uma coisa: é comprovado cientificamente que quando o homem ou mulher passa por situações na fase criança, na fase de adolescência, na fase adulta, e ele não resolve essas situações, quando ele chega diante da mesma situação, a mente dele volta a falar com ele assim: ei, tu já passou por isso e tu vai sofrer de novo. Só que a porta da graça está aberta, a porta do livramento está aberta, a porta da providência está aberta. E porque eu nunca consigo passar por essa porta, Deus está falando nessa noite: quebra as algemas. Quebra as algemas. Eu já falei para os irmãos aqui de domingo, quando eu fui aceitar Jesus, eu passei 30 dias dentro da igreja. A gente estava conversando com o Tiago, foi eu e a pastora, e ele ficou maravilhado quando a pastora falou: Tiago, 40 anos já de casado. Eu falei: eu tenho metade, eu tenho 22. E aí ele conversando sobre as pessoas, sobre as coisas do mundo, ele me perguntou: pastor, como é que você foi para o evangelho? Eu falei: eu não fui para o evangelho, e nem fui para a igreja. Eu era do mundo, gostava de pagode, de festa. E um dia, a minha esposa, que antes não era nada, minha, eu vim passando na frente da igreja, eu vi e falei assim: rapaz, que moça bonita. Aí eu falei: a menina é crente. Eu falei: amanhã eu vou para o culto. E eu fui. Só que eu fui para o culto, eu não queria ir para a igreja, eu não queria aceitar Jesus, eu não conhecia Jesus. Eu fui porque eu me empolguei. E quando eu cheguei lá, eu comecei a ver uma presença diferente dentro da igreja. Eu falei: esse lugar aqui tem algo diferente. Aí eu perguntei: quais são os dias de culto? Falaram: é terça, quinta, domingo. Eu falei: pois eu vou os 3 dias. E aí eu comecei com o culto. Passou uma semana, eu estava ouvindo a palavra do louvor. Com 2 semanas eu estava procurando saber que louvor era esse. Naquele tempo, Ana Paula Valadão, diante do trono, estava no áudio, aleluias, cantando aquela música Preciso de Ti. E eu comecei a ouvir os louvores. Mas que coisa gostosa. Na 3ª semana eu já estava na igreja levantando a mão igual um crente adorando.
chegavam para perto de mim e falavam assim: ei, tu aceitou Jesus? Não. Aí eu falei assim: tu sabe assim? Eu também não. E por que tu levanta a mão? Eu estou sentindo algo tão gostoso aqui, que quando você levanta a mão, me dá vontade de levantar a mão também. E aí eu comecei para o culto. Por 30 dias eu estava na igreja e não crente. Ia para todos os cultos mais do que qualquer crente. Houve um passeio na igreja e só podia ir quem era cristão. E o pastor, por ver a minha frequência na igreja, abriu mão para que eu fosse para esse passeio. E quando eu cheguei lá, teve uma ministração na vida dos jovens. E eu fui ministrar. Quando eu cheguei, voltei do passeio, teve o culto domingo à noite. E eu começava já a levantar minhas mãos, mas não só levantava, mas aí agora eu começava a chorar. E o pastor falava: venha. Ele estava pregando sobre o poder do sangue de Jesus. E ele falava: venha para Jesus. E eu queria ir, a minha alma chorava. Eu chorava, mas eu não conseguia, porque a porta da graça estava aberta, a porta da salvação estava aberta, mas eu ainda estava acorrentado. De repente Deus usa um diácono, vai perto de mim e fala assim: ei, Jesus está te chamando hoje. E eu chorando em lágrimas, olhei para ele e falei assim: eu não consigo me movimentar. Eu não sinto meus pés, eu não sinto as minhas mãos. Ele, uma igreja tradicional que não crê no poder de Deus. Mas quando Deus quer trazer você, não tem lugar, não tem negócio nem pentecostal, nem tradicional. Ele usa quem Ele quer. Ele chegou no meu ouvido e falou assim: o Senhor quebra suas cadeias hoje. Irmãos, eu comecei a andar, mas eu não entendia que eu estava andando. Quando eu cheguei na frente da igreja, como que as cadeias dos meus olhos caíram por terra, e eu percebi que eu estava aceitando Jesus. Por isso eu quero te dizer nessa noite, da parte de Deus: aquilo que você está pedindo já está aberto. Aquilo que você quer já está liberado. O que está faltando, pastor? Deus quer quebrar as conexões nessa noite. Algemas que estão prendendo a sua alma, os seus sentimentos. E isso está trazendo tristeza e não está deixando você avançar. Mas nessa noite, pelo poder que está no sangue de Jesus, o nosso libertador, o Yeshua HaMashiach, o Deus Todo-Poderoso, nessa noite te diz: apenas dê um passo e eu farei algo na tua vida. Olha para o Senhor e diga assim: as portas já estão abertas. Só falta você quebrar as cadeias. Aleluia! Vou encerrar agora. Meu pastor, você já me disse que as portas estão abertas. Você já falou que eu preciso quebrar as cadeias. Agora, como eu quebro essas cadeias? Livro de Abacuque, capítulo 2. A Bíblia diz que Abacuque, um dos profetas, ele vai conversar com Deus. Porque você vai ver na Bíblia que todo profeta, quando ele passa por um momento de dor e de aflição, e ele sobe para conversar com Deus e colocar diante de Deus as suas lamentações, é porque ele não está conseguindo mais prosseguir. Ele já está preso, porque todas as vezes aquela mesma aflição fica batendo na sua porta e fica fazendo com que você repita as mesmas atitudes. Aí você tenta avançar. Ei, é como Jó, para você entender melhor. Está Jó todo animado para ir para o culto. Aí minha resposta: ei, Jó, vem um vento. Esse vento derrubou a casa que estava os animais e matou todos os animais. Aí Jó: cara, não, depois eu vejo isso aí, eu vou para o culto. E vai Jó andando para o culto. No meio do caminho: ei, sabe o que aconteceu também? Os seus filhos morreram. Situações que se repetem para que a gente não avance. O inimigo, ele usa disso. E as coisas acontecem. Eu estava conversando com o irmão, não posso falar o nome, porque vão saber quem é. E aí, conversando com esse irmão, nós fomos visitar a casa de uma pessoa. E essa pessoa, ela quer se batizar, mas não se batiza porque não é casada. Quando você olha para a filha mais velha, se juntou com um rapaz e mora com ele e também não casou. E a filha mais nova se juntou com outro rapaz
e também não casou. A história se repete. Só que tem um porém. Quem tem o conhecimento de quem é Jesus, a história não pode se repetir. Ela tem que paralisar em você, ser rasgada, destruída, e Deus criar uma nova história para a sua vida. Mas o que está faltando, pastor? Quebra as cadeias. Aí Abacuque vai, preso na situação, ele vai conversar com Deus nervoso. Ele vai chegar para Deus, porque Deus olha para o povo de Israel e diz assim: ei, eu vou dar um conserto no meu povo, viu? Eu vou pegar a Babilônia e vou moer Israel para ele entender que eu sou Deus. Aí Abacuque chega, ficou encucado com isso, e não conseguiu mais exercer o ministério da profecia. Aquilo que Deus tinha entregado para ele, sabe por quê? Ele não aceitava. Ele falava: mas Deus, como é que pode um homem injusto vir tratar o justo? Mas como é que pode uma nação que não te ama vir afligir a alma daquele que te ama? E Abacuque vai indagar a Deus, porque ele não conseguia mais ser feliz, ele não conseguia mais exercer o ministério dele, porque ele não aceitava o que estava acontecendo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não aceitar o que está acontecendo na sua vida não adianta se você não tomar atitude. Sabe por quê? Quando Abacuque vai conversar com Deus, que a nação injusta ia moer a nação justa, que o homem que não temia a Deus ia esmagar o povo que teme a Deus, sabe o que foi que Deus fez? Abacuque, a minha resposta para você é: eu vou fazer e ponto final. Sabe por que muitas das vezes Deus nos diz não? Não é porque Ele não te ama, é porque tem coisas que Deus quer criar estrutura. E para criar estrutura, você só tem estrutura quando você diz não. É quando Deus fala que você vai buscar assim: Senhor, a coisa está travada. Ou o Senhor faz, ou eu me desvio. Ou o Senhor faz, ou eu não vou mais naquele lugar. Ou o Senhor faz, ou eu não vou fazer. Deus, pois eu não vou fazer. E se tu for, colocarei o meu anzol e te puxarei para perto de mim. É criando estrutura. Aí Abacuque pensou: peraí, se o injusto vai moer o justo, então agora só me resta uma coisa. Aí vem agora, Abacuque se desliga das pessoas, do povo, das pessoas que moíam o seu ouvido, que ia trazer más notícias. Abacuque vai, coloca uma arapuca para matar as raposinhas que vem trazer mais notícias. E Abacuque diz: a partir de hoje eu não escuto ninguém, eu não dou meu ouvido para mais ninguém, eu não falo mais nada. E o que é que Abacuque vai fazer? No versículo 1 ele vai dizer: por-me-ei na torre de vigia. Abacuque está dizendo: ele, só me resta agora subir na torre de vigia. Essa é a solução para que quebrei cadeias quebradas. E ele vai dizer: colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei. Ei, deixa eu lhe falar uma coisa. Se você vai numa praia e você coloca uma barraca ou um sombreiro para cuidar do sol, para que o sol não venha agredir a sua pele, se o vento passar e não tiver algo prendendo essa barraca na terra, ele vai levar essa barraca. E se você pegar qualquer coisa e ficar na areia, o vento vai passar e também vai levar. É preciso que ficar a estaca e ainda colocar algo sobre ela, porque a areia do mar ela é solta.
Então, quanto mais peso você coloca, aquela estaca vai ficar ali paralisada e ninguém vai tirar. Assim são as palavras que vêm para os nossos ouvidos, para colocar peso na tua alma, peso no teu espírito, peso nas suas decisões, peso naquilo que você precisa fazer. Mas nesta noite tem um anjo que está removendo as estacas que lhe paralisaram, está quebrando as correntes e as cadeias para poder te dar a vitória nessa noite. Observe que o bagulho toma 3 decisões: sobe para a torre de vigília, se coloca sobre fortaleza, e ele diz: e agora eu vou vigiar. Sabe por que ele vai vigiar? Ele vai dizer: para ver o que Deus vai me dizer e que resposta eu terei perante a minha queixa. Você está entendendo porque Abacuque subiu a torre de vigília? Ele falou: olha, eu vou subir até a torre, eu vou conversar com Deus, eu vou vigiar aquilo que eu escuto, aquilo que eu falo, porque eu vou entender o que Deus vai falar comigo a respeito da minha queixa. Abacuque não entregou a sua queixa para o homem, ele entregou diante de Deus. Tem coisas que você não vê, mas Deus vê. Tem coisas que seu ouvido não ouve, mas Deus não ouve. Tem coisas que são projetadas que você não consegue entender a dimensão, mas Deus conhece todos os planos. E quando você se desconecta de coisas, de pessoas e das aflições da sua alma, sobe para a torre de vigília, busca se fortalecer, começa a vigiar, aí você vai ter uma resposta de Deus sobre a sua queixa. E aquilo encerra. Abacuque vai, entende, ele olha para os céus e diz assim: peraí, eu já entendi o que Deus quer na minha vida, eu preciso mudar a dimensão, eu preciso pegar as correntes, porque o muito exercício do ato profético, do chamado, deixou Abacuque meio triste, abatido, porque são muitas pegadas, muitas lutas, muita dificuldade, e ele só começava agora a respirar o mal que estava na sua alma. Abacuque: peraí, eu já sei agora como eu vou quebrar essas correntes. Abacuque sai da presença de Deus, desce da torre de vigília. O cenário era o mesmo. As pessoas estavam rebeldes, as pessoas estavam procurando problema, as pessoas estavam em dificuldade. Mas agora Abacuque desce com as suas algemas quebradas. Ele não vai se lamenta pelo povo, mas agora ele vai andando no meio do povo e diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja ovelhas malhadas no curral, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei e exultarei o Deus da minha salvação. Mas isso só consegue quem consegue quebrar as cadeias. Eu não sei se na sua vida algo que já aconteceu lhe aprisionou e lhe trouxe algemas. Não sei se foi na sua vida sentimental, emocional, se foi pessoas, se foi um relacionamento ou algo que você ouviu de alguém. Mas de uma coisa eu sei, que a porta não vai abrir, ela já está aberta. E a única coisa que você precisa nessa noite é fazer como Abacuque: a partir de hoje eu quero todas essas algemas. Eu não subo mais para reclamar com Deus, nem colocar diante dele a minha queixa do que está acontecendo comigo, mas eu subo agora, eu desço agora de uma forma diferente. Eu desço profetizando que ainda que não haja ovelhas malhadas no curral, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que tudo esteja contrário, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Olha o seu irmão que está do seu lado nessa noite e diga assim para ele: as portas já estão abertas, agora é com você em quebrar as cadeias. Oh, Espírito Santo de Deus,
para no nome de Jesus se levantar e colocar um basta. Ou você se envolve com as coisas espirituais, ou você se envolve com aquilo que Deus tem para a sua vida, ou você vai deixar sua alma se envolver com laços do inimigo para lhe tragar. Mas o sinal de Deus para a sua vida nessa noite é: as portas já estão abertas. E você só precisa quebrar as cadeias nessa noite. E Deus, por fim, fará maravilha nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Deus?